Fala pessoal, tudo bom? Então, você sabe como é que o Meta Ads gasta o seu dinheiro quando você vai criar um anúncio, seja no Facebook ou no Instagram? Vamos aprender no vídeo de hoje. Então, primeira coisa, você tem que entender que nessa plataforma a gente paga para aparecer. Exatamente, repito, a gente paga para aparecer. Então, cada vez que um anúncio aparece para uma pessoa, a plataforma considera isso uma impressão, tá? Então, se ele aparece lá no celular ou no notebook de uma pessoa quando ela está lá no Instagram, isso é chamado de impressão. Então, se o anúncio aparece uma vez para 1.000 pessoas, são 1.000 impressões. Se ele aparece duas vezes para essas 1.000 pessoas, as mesmas pessoas, são 2.000 impressões, tá? Tanto que existe um indicador muito utilizado que é o CPM, é o custo por mil. É quanto se paga para aparecer 1.000 vezes. Não é necessariamente para 1.000 pessoas, é para aparecer 1.000 vezes, ou seja, para ter 1.000 impressões, tá? Então, nas campanhas mais baratas no Meta Ads, você vai pagar em torno de R$ 2 para aparecer para 1.000 pessoas, e nas mais caras pode pagar até R$ 20, 25, até 30. Tá? Isso aí vai variar muito de acordo com o objetivo de campanha que você está utilizando e o público que você está trabalhando. Tá? Essas são as principais variáveis que vão fazer aí o seu CPM aumentar ou diminuir. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Entender que no Meta Ads a gente paga para aparecer. É diferente, por exemplo, do Google Ads. Tá? Quando você cria um anúncio lá na rede de busca do Google, que é a maior fonte de pesquisa do mundo, tá? Então, imagine que uma pessoa fez uma busca lá no Google e vem três links para ela, três sites diferentes para ela ir atrás, né? Então, e o seu está lá no meio. Você criou o anúncio e está lá. A pessoa olhou para as três opções e não clicou na sua. Você não vai pagar nada. Então, você apareceu, mas como não recebeu o clique, você não vai pagar nada. Agora, se a pessoa lê o seu link, gostou, clica, e quer ir para o seu site, e clica no seu link, aí nessa hora você paga. Então, lá no Google, na busca, você vai pagar cada vez que alguém clicar no seu anúncio. No Facebook, no Instagram e no Facebook, não. Você paga para aparecer. Se a pessoa viu o vídeo ou não, se leu o texto ou não, se clicou para ir para algum destino ou não, não interessa, você já está pagando. Então, você paga para aparecer, paga por impressão. Esse é o primeiro ponto, é muito importante que você entenda isso, tá? Depois disso, está entendido, aí a gente vai entender um pouquinho agora de estrutura de campanha, de uma forma bem fácil, bem didática, tá? Então, quando a gente vai criar um anúncio, né, fazer uma campanha dentro do gerenciador de anúncios do Meta Ads, né, uma campanha que vai ser veiculada ou no Facebook, ou no Instagram, ou nos dois, então toda a campanha se divide em três etapas ou em três camadas, tá? Vou chamar de camadas. Então, na camada um, ela é chamada de campanha, tá? A camada 2 é chamada de conjunto de anúncio. E a camada 3 é chamada de anúncio, tá? Então, onde é que eu defino o meu orçamento, o dinheiro que eu posso gastar nessa campanha, tá? Eu posso definir isso na camada um, que é a campanha, ou na camada 2, que é chamada de conjunto de anúncio, tá? Qual é a diferença? Para entender qual é a diferença, eu vou dar um exemplo aqui extremamente didático. Imagine que você tem loja de relógio, você vende relógios, tá? E você tem duas lojas. Tem uma na cidade do Recife e tem uma em João Pessoa. Então, você vai criar duas segmentações geográficas, tá? Uma vai ser João Pessoa e a outra vai ser Recife. Então, isso é definido na camada 2, que é conjunto de anúncio. Então, você vai criar um conjunto de anúncios chamado João Pessoa e um segundo conjunto de anúncios chamado Recife, tá? Então, você tem agora na camada 1 uma campanha, na camada 2 você tem dois conjuntos de anúncios, Recife e João Pessoa, e na camada 3 você tem um anúncio, que é uma foto do relógio que você vai vender, tá? Então, você agora vai ter que escolher se você quer definir o orçamento, o dinheiro que você pode gastar para a divulgação desse anúncio. Se você quer definir na campanha ou no nível 2, que é conjunto de anúncios. Se você imagine que a sua verba é de R$ 100 por dia, tá?
Então, se você chega no nível 1, que é campanha, e você diz lá, ó, eu quero definir o meu orçamento de R$ 100 por dia. Então, a plataforma vai gastar os R$ 100 entre Recife e João Pessoa, como ela achar que vai dar o melhor resultado. Tá? Então, ela pode gastar R$ 50 para Recife e R$ 50 para João Pessoa, ou ela pode botar R$ 90 para Recife e R$ 10 para João Pessoa. Ela vai escolher, tá? Então, quando você coloca o orçamento no nível de campanha, ele é gasto de uma forma automática pela plataforma. Ela sempre vai tentar te dar o melhor resultado. Agora vamos entender quando você define o orçamento no nível 2, que é um conjunto de anúncios. Aí você vai definir, por exemplo, eu quero que seja R$ 50 em João Pessoa e R$ 50 no Recife. Você definiu igual. Ou você já pode definir, eu quero R$ 30 para João Pessoa, R$ 70 para o Recife, tá? Ou R$ 90 para João Pessoa e 5 para o Recife. Você escolhe, tá? De acordo com a sua estratégia, tá? E aí, quando você define no conjunto de anúncios, você tem uma autonomia maior. E você pode alterar. De um dia para o outro, você pode alterar. Tipo, começou com R$ 50 em cada. Mas você vê que em Recife os indicadores estão bem melhores. Então, depois de 3 dias, você já pode pegar a verba de uma pessoa e trazer para o Recife. Deixar só R$ 10 de uma pessoa, deixar 90 em Recife, porque está dando um resultado melhor. Então, você vai analisando e você vai otimizando. Qual é o problema? Eu, por exemplo, prefiro fazer no conjunto de anúncios, tá? Para ter uma autonomia, um poder de controlar maior. Quem coloca na campanha, e não pode mudar, tá? Se você começa com orçamento no nível 1, que é campanha, você só fica com ele até o fim. E se você começa no nível 2, que é conjunto de anúncios, você vai com ele até o fim. Você não pode alterar depois, tá? Então, qual é, para mim, o problema quando você inicia no nível 1, tá? Define que o seu orçamento é no nível campanha. É que isso pode ser um pouco injusto com as segmentações que você estiver usando, tá? Imagine que você definiu campanha e no primeiro dia os indicadores estão melhores em João Pessoa e ele vai colocando mais verba para João Pessoa. Quando abrir o segundo dia, ele já vai botar mais verba para João Pessoa, porque no primeiro foi melhor do que Recife. E aí ele já distribui a verba sempre para quem está indo melhor e deixa de pegar essa verba e colocar em quem está indo pior. O problema é que às vezes, ao longo do tempo, as outras segmentações vão melhorando, tá? Então, se você deixa no automático, você nunca vai descobrir, nunca vai poder testar melhor isso. E quando você coloca o orçamento definido em conjunto de anúncio, aí você define em cada segmentação, no caso aqui seriam duas, João Pessoa e Recife, qual é a verba, e você vai analisando os indicadores e você vai otimizando. Então você tem um poder maior, tem um controle maior, tá? Então isso é de extrema importância em cada campanha, cada anúncio, quando você for criar dentro do gerenciador de anúncios no MetaAds, você entender os prós e os contras de definir o orçamento na camada 1, que é campanha, ou na camada 2, que é conjunto de anúncios. E isso vai interferir diretamente no resultado de todo o seu trabalho de gestão de tráfego, certo? Mais uma dica de ouro aqui do canal, pessoal. Toda semana a gente vem com novidades, então te convido aqui a se inscrever, a divulgar esse material, tá? Dar um like aqui, comentar para falar o que é que você achou e ficar conectado aqui para aprender a ter sempre os melhores resultados com os seus anúncios online.